Bom dia, bom dia, bom dia, segunda-feira na Inglaterra. Segunda-feira na Inglaterra, dia 10 de novembro de 2025. Gente, eu quero ver onde esse vídeo vai estar em pelo menos 10 anos, tá? Porque Deus mandou fazer e eu falei: "Vou obedecer", porque ai de mim se não obedecer o que Deus quer que eu faça, né? E hoje, essa história que a gente vai ver de Gênesis 6 é uma história fantástica, é uma história fantástica. Por que que ela é fantástica? Por vários motivos, mas um dos motivos é que a gente pensa que anjos são pequenininhos, igual esse aqui que eu achei hoje, gente. Anjinho, a gente fala anjinho, né? Anjinho. E os anjos, eles não são pequenos. The angels are not small, they're not little. They're not little angels, que a gente fala little angels, os anjinhos. Um dos motivos que eu acho que esse texto é muito legal é que também fala que os seres espirituais tinham relações com as mulheres comuns. Isso mesmo. The spiritual entities had relationships with normal, ordinary women, tá? Então, it's extremely interesting, this Genesis 6. É muito interessante. E se você, quando fica até o final desse vídeo, para você saber, eu fiz um estudo, e a minha pergunta foi: o que acontecia com essas mulheres? Porque se os gigantes espirituais tinham relações com essas mulheres, se os gigantes espirituais não, se os seres espirituais, né, que na Bíblia fala filhos de Deus em algumas versões, em outras versões falam seres espirituais. Se eles tinham relações com as mulheres normais, seres humanos, e esses filhos eram gigantes, eram os Nefilins, tá? Como que elas não morriam do parto? Porque na época só tinha parto normal, não tinha cesariano. Mas tem uma deixa, porque Jesus, quando Deus amaldiçoou Adão e Eva, ele falou para Eva que ele ia aumentar as dores de parto da mulher. Então quer dizer que as dores de parto, a Eva tinha filho, Caim e Abel, e outros filhos, né? Com uma tal de dor. Mas depois Deus aumentou essas dores. Então, assim, na minha concepção, foi quando esses gigantes entraram na Terra para conceber filhos, né, com mulheres naturais. Mas no final do vídeo eu vou te falar qual foi a conclusão que eu cheguei do estudo que eu fiz sobre isso, tá bom? Ok, but for now, agora eu vou compartilhar minha tela e a gente vai para o que interessa, né? Nosso estudo de Gênesis 6, começa com essa parte, sobre os gigantes. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui. Ok, então a gente começa com o tema desse capítulo 6, chapter 6, with the theme of the chapter 6. Se você não assistiu os outros vídeos, por favor, assista, tá? O tema desse capítulo 6 é wickedness, tá vendo? Wickedness, a fraqueza no mundo, in the world. A fraqueza, wickedness in the world, a fraqueza no mundo. Wickedness in the world. Tá vendo como é bom você ficar repetindo? Até você pegar, ó. Wickedness, a loucura, né? A loucura, fraqueza, loucura no mundo, in the world, no mundo. E aqui tem o chapter 6, when human beings. Mas eu parei ali, porque nesse tema, porque aqui é o capítulo 6, né? Na minha Bíblia bilíngue, que eu já mostrei para vocês aqui antes, tá? Na Bíblia bilíngue, tá escrito aqui assim, human wickedness, a maldade humana, né? E na tradução em português, na minha Bíblia bilíngue, tá traduzido como a maldade da raça humana. A maldade humana e a maldade da raça do ser humano, tá?
Então é assim que se traduz: the wickedness in the world. No mundo, world. Esse world aqui, como é que pronuncia? Que as pessoas falam que é muito difícil. No português, como a gente tem um sotaque muito forte, eu sou goiana, então meu sotaque fica um pouco mais fácil. A gente fala porta, né? Então você fala world. É como se fosse um E aí na hora de pronunciar o O. World, world. Aí realmente você tem que levar a língua no céu da boca, world, para fazer esse world, ok? World. Sabe quando você é adolescente, você fala der, é mais ou menos esse som que vai sair no world, ok? Então, no chapter 6, aqui a gente tem, when human beings began to increase, quando o ser humano começou, tá? Começa, begins, human beings, begin no presente, began no passado. When human beings began to increase, crescer em número, to increase in number on the earth. Gente, só uma pausa aqui rapidinho, porque é o seguinte, eu só estou fazendo as leituras de verbo, de pronomes, é mais uma análise morfológica do que sintática, tá? O que é análise morfológica? Eu estou fazendo mais observações sobre as palavras, os pronomes, os pronomes, as preposições, os verbos regulares, o que está no passado, o que não está no passado. Se você quiser uma estruturação melhor, assim, por exemplo, na sintática, como é que eu faço essa frase sujeito, objeto, predicado, verbo de ligação, entendeu? O que é o verbo sujeito ao outro, a frase sujeita a outra frase. Então, eu preciso que você me fala que você quer esse tipo de leitura, esse tipo de análise, porque aqui eu estou focando só em uma forma, eu estou focando mais na morfologia. A morfologia é uma análise das palavras mesmo, entendeu? Na frase. E em algum caso eu falo um pouco de pronúncia, mas a análise sintática já teria que ter um outro vídeo, ou teria que estruturar esse vídeo de uma outra maneira para eu conseguir fazer a análise dos dois, tá? Por causa do tempo, porque o vídeo é de 1 hora, se eu for fazer uma análise sintática também de todos os parágrafos, de todos os versos, fica um vídeo de mais ou menos umas 3 horas, tá? Que é muito conteúdo para mim, para eu produzir o que é bom, né, não é ruim, mas eu preciso saber se é o que você quer, entendeu? Geralmente as pessoas têm mais problema com verbo e com preposição e com tradução, essas coisas. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer você entender como que você prega isso em inglês, ok? Então é importante que você comente e me fala o que você quer. When human beings began to increase, quando eles começaram a crescer em número, increase in number, crescer em número on the earth, na terra, on the earth, na, ok? Earth, terra. And daughters, and é a ligação, né? É a ligação, and, é we, nosso. Isso que eu falei dessa ligação, dessa palavrinha que liga, no vídeo 1 de Gênesis 1, eu expliquei bem basiquinho lá para vocês, podem voltar lá e assistir. And daughters, e são filhas, né? No americano eles vão pronunciar daughters. When daughters were born to them. When daughters were born. Aqui é um verbo to be no passado, tá? E também está no plural. Também falei isso, acho que no vídeo 3 ou 2, um verbo to be no passado e no plural. E que eu expliquei direitinho. And daughters were born, são nascidos delas, né? Dos seres humanos. Ok. Aqui que começa a ferver o negócio, a temperatura. Versículo 2, verse 2. The sons of God, os filhos de Deus, the sons of God, saw that, viram que, se é ver no presente, só é viu no passado. Saw that, viram que, the daughters, que as filhas, of humans, dos seres humanos, were beautiful. Ok. Então, the sons of God saw that the daughters of human beings were beautiful, and they married any of them they chose. E eles casaram com qualquer uma, esse N aqui, ó, é qualquer uma, tá? Com qualquer uma que eles escolheram, escolheram, tá? Gente, the sons, os filhos, of God,
de Deus. So that the daughters of humans, dos seres humanos. Então, esses filhos de Deus aqui, se ele está falando que os filhos de Deus viram as filhas dos humanos, então quer dizer que esses filhos de Deus não eram humanos, tá? Tá bom? Não eram humanos. Então, na minha cabeça de leitora e de professora e de intérprete de texto, tá assim: I'm an interpreter and I'm reading the text. And I'm thinking, the sons of God saw. Eu não penso em anjinhos pequenininhos, eu penso em anjos grandes. Por exemplo, eu orando por um hospital que eu trabalhava, eu vi um anjo enorme cobrindo todo o hospital, do topo de um prédio muito grande até o anjo estava assim, ó, como se estivesse assim, cobrindo o hospital, protegendo o hospital. Então a gente tem muito aquela noção de que, por que que eu falo isso também? Depois eu comecei a pesquisar sobre anjos na Bíblia, e comecei a ouvir muita palavra sobre isso, angels in the Bible, the angels in the Bible. And I start to hear a lot of sermons about it, sermão sobre isso. E as pessoas falam que toda vez que um anjo aparece para alguém na Bíblia, ele fala, não temas. Por que que ele fala, não temas? Don't worry, don't be afraid, do not be afraid. Ele falou para Maria, he says to Mary, do not be afraid. Não fique com medo. Por quê? Porque são grandiosos. Não é anjinho pequeno, do tamanho de um ser humano, entendeu? Nós somos pequenos. A palavra fala que Deus vê dos altos céus e a gente parece formiga. Então quer dizer que os anjos que estão no céu são enormes. O céu é enorme, o céu é acima do céu, ele está em extensão. Se você pensar, o mundo é redondo, o céu está acima, aqui, ó, de toda a redondeza aqui da terra e profundidade. Então Deus é enorme, o céu é enorme. Porque Jesus fala que eu vou procurar lugar, e na minha casa, na casa de meu pai, há muitas moradas. And I will find a place for you and the house of my father. Então, anjos não podem ser pequenininhos. Anjos não são pequenininhos. E esse anjo aqui, ó, the sons of gods, para mim, são anjos, porque algumas traduções falam que são anjos. The son of God. Mas outras traduções falam que são espíritos, tá? Espíritos, aqui, vamos ver o que fala isso aqui. Heavenly beings, criaturas celestiais, filhos de Deus, na minha tradução em português. Heavenly beings, heavenly é céu, do céu. Beings é criatura, ser vivente. Então, é um ser vivente do céu. Se é um ser vivente do céu, é um anjo, tá? The Son of God é uma criação de Deus. Os filhos de Deus são criação de Deus. Só que na minha humble opinion, na minha humilde opinião, esses filhos de Deus aqui, eles são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Por quê? Porque os gigantes, os Nephilims, aqui embaixo vai falar, eles eram muito revoltados, rebeldes, maus, né? E eles eram enormes. E a minha pergunta foi, como que as mulheres deram luz a esses bebês? So, the Son of God, são anjos caídos, né? The Son of God saw that the daughters of humans were beautiful. Então, eles rebelaram contra Deus e eles fizeram isso. E eles fazem isso até hoje no Espiritismo, tá? Porque eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que falam que os demônios vêm à noite para ter relação com eles, com elas. E elas são consagradas para os demônios. Vocês têm que prestar atenção, hein? Tem que prestar atenção. Porque eles ainda estão rodando por aí, a mulher só não pode conceber de um ser assim, mas pode pecar muito e pode trazer maldição para sua vida. Anyway, vamos voltar no texto. The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, viram que elas eram bonitas. Aqui, de novo, a gente tem o were, to be no passado, no plural, were beautiful, and they married, e eles casaram, any of them, qualquer uma delas, they chose. O them pode ser mulheres, homens, ok? Mas nesse caso, está falando de mulher, está falando das filhas dos homens. They chose, choose, escolher, chose, escolheu, escolhido. Aí você tem o the chosen,
que chosen é o particípio do verbo chose, que é o particípio do verbo escolher. The chosen é escolhido, tá? O escolhido. Por isso que chama the chosen. Verso 3. Then, então, the Lord said, Deus disse, My spirit will not contend with humans forever. Deus disse. Porque, assim, os espíritos eram espíritos malignos, mas as mulheres também decidiam se entregar para esses espíritos malignos, entendeu? Porque Deus, desde o início, deu poder de decisão para a mulher, sabe? So, okay, the bad sons of God, the fallen spirits, wanted to have a relationship with the daughters of human beings, but they also had the power to choose not to have a relationship with these spirits and ask God for help. And they didn't do it. So it's also the women, the human beings' decision of being against God that God's condemned. My spirit is not content. E o Deus disse, o meu Espírito Santo não vai ficar brigando, contend, não vai ficar contendendo, vai ficar na contenda with humans forever, com esses humanos para sempre. Por quê? Porque Deus já deu a decisão. A pessoa pode não saber tudo nas entrelinhas, what God wants, o que Deus quer. Mas eles sabem falar não e sabem what's wrong, what's right, sabem o que é certo e o que é errado. Então, Deus falou, não vou mais ficar brigando com esse povo. For they are mortal. Então, eles são mortais. And they always will be. Deixa eu só aumentar aqui que eu não estou vendo direito. And they always will be 120 years. E eles sempre vão ser their days, o dia deles, vão sempre ser, esse aqui é o will, tá no futuro, vão sempre, ou serão sempre, 120 years. Se você não sabe os números, eu expliquei um pouco dos números no vídeo passado, tá? Você pode ver lá que, eu acredito, tá bem no comecinho, eu explico sobre os números. E a gente fala bastante números, porque a gente fala de genealogia, etc, etc. Ok, so their days, o dia deles, serão 120 years. Vão ser no máximo 120 anos, não vão viver mais que isso, nós seres humanos. Verse 4, the Nephilim, é que os Nefilins, que a gente chama de gigantes, tá? São gigantes. Deixa eu ver qual que é a tradução que essa aqui me dá. Versículo 4, verse 4. Verse 4, in those days and even later, there were giants, okay, on the earth, who were descendants of human women and heavenly beings. Então, são giants, ele fala gigante mesmo, na tradução aqui que eu tenho da bilíngue. Então, Nephilims, os gigantes, were on earth in those days, eles já estavam na terra naqueles dias, os gigantes já estavam na terra. Então, se os gigantes eles eram gigantes porque eles tiveram, era o ser celestial, que era gigante, que era em espírito, né, maligno, gigante, tendo relações com uma mulher normal do mundo, um ser humano. And also afterward, e also também, e também, tá, and also afterward, depois, when the sons of God, quando os filhos de Deus caídos, né, que se rebelaram, went to the daughters, foram para as filhas of humans, de humanos, and had children by them. Então, esses gigantes, eles depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos seres humanos, tiveram filhos. Quer dizer, que os gigantes vieram dessa mistura aí que a gente já falou. They were the heroes of old, men of renown. Eles eram os heróis do tempo antigo, né, dos tempos antigos. They were the heroes of old. The men, homens, um homem, a gente fala man, com A. Dois homens, a gente fala man, com E. E escreve com E, tá? They were, eles eram, eles foram, the heroes, os heróis do velho, né, do velho tempo, da antiguidade. Homens of renown, homens de renown,
de renome, homens conhecidos, né, eles eram muito conhecidos pela sua braveza, pela sua maldade, pela sua, capacidade de grandeza, eles eram gigantes e maus, e muito brutais mesmo. Verse 5, they were brutal. Verse 5, the Lord saw, Deus viu, how great, quão grande, the wickedness, a fraqueza of the human race, que a raça humana had become, tinha se tornado, had become, on the earth, na terra. Então Deus viu quão grande a loucura da raça humana, the human race had become, tinha se tornado on the earth, na terra, and that every inclination, e que toda inclinação of the thoughts, que toda inclinação dos pensamentos of the human heart, do coração do ser humano, was only evil, era somente diabólico. All the time, o tempo todo. Então Deus sabia que o coração do homem estava só planejando mal, só promíscuo, só planejando mal e só inclinado with the every inclination. Inclination é inclinação, inclination of the thoughts, a inclinação dos pensamentos. Think, pensar. Thoughts, pensou, thoughts também pode ser pensamento, tá? Para o evil, para o mal, para o demoníaco. All the time, o tempo todo. Já ouviu falar que cabeça vazia é a oficina do diabo? Não existe cabeça vazia. A pessoa sempre está pensando em alguma coisa. Ou ela está pensando em Deus, ou ela está pensando em coisa ruim para fazer. E essa coisa ruim é pensamento evil, pensamento maligno. Evil thoughts. Você pode falar quando você estiver pregando. Your evil thoughts are not going to help you. You need to have heavenly thoughts. Think about the Bible, think about the word of God all the time. E aprender. Aí você fala assim, por que que Deus permitiu que esse tudo tivesse na Bíblia, né? Deus não escondeu as coisas ruins que aconteceram no mundo. Ele colocou as coisas ruins para a gente aprender com o que aconteceu. Ele não ficou selecionando o melhor para a gente ver só o lado bom. Ele colocou tudo, porque nós somos assim. Até hoje, human heart was only evil. A gente precisa da misericórdia de Deus. Por isso que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. All the time. Todo o tempo a gente tem pensamentos ruins. Verse 6. The Lord regretted that he had made human beings on the earth. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito seres humanos na terra. Bom, Deus, eu pensei um pouco sobre esse versículo também, né? Deus se arrependeu. Como assim ele se arrependeu se Deus viu que tudo era bom, né? Lá no começo. Mas Deus não se arrependeu porque ele foi pego de surpresa. Porque ele pensou que o ser humano ia adorar ele e de repente o ser humano se virou contra ele. Não. Mas é porque nós temos o livre-arbítrio de fazer tudo o que a gente quer fazer. De escolher o que a gente quer fazer. Então, quando Deus se arrependeu, é porque Deus, da mesma forma que ele olhou e falou assim, and God saw that it was good when he created the human beings. He then looked and saw, nah, this is not very good, this is not so good. Ele olhou e viu que era bom, lá em Gênesis 1. Aí depois ele olhou de novo e falou assim, não, você quer saber de uma coisa? Isso não é tão bom assim. É isso, tá? Não é que Deus não queria, não sabia o que ia acontecer. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. He knows everything. Okay? So that he had made human beings on earth. And his heart was deeply troubled. Que coração que estava troubled? Estava troubled, com problema, assim, se debatendo, triste, angustiado. O coração de Deus, porque na verdade ele criou o homem para ficar no paraíso, sem problema nenhum. Então, quando eu não obedeço a Deus, é ruim para mim, né? Não é ruim para ele. Deus está tranquilo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele quer que eu tenha as minhas good decisions, as minhas decisões boas para mim, para o meu bem, né?
So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race. Eu vou limpar da face da terra o ser humano que eu criei. I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Esse aqui é um versículo, é uma parte da Bíblia muito boa para você memorizar para quando você pregar. Porque Deus já acabou com o mundo uma vez, né? Foi aqui que Deus falou, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. I will wipe from the face of the world. Eu vou limpar da face da terra todo ser humano que eu criei. Ok? And with them, the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. E com eles, com os seres humanos, eu vou limpar também da terra os animais, os pássaros, as criaturas que movem ao longo da terra, né? Que são as minhocas, cobras, tudo isso que se arrasta. For I regret, porque eu arrependi that I have made them. Eu arrependi de ter os feito. Por que que ele arrependeu? Deus se arrepende. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala aqui que ele se arrepende, não quer dizer que ele se contradiz. Quer dizer que da mesma forma que ele olhou em Gênesis 1 e viu que era bom o que ele fez, ele olhou agora e viu que não era tão bom assim, falou, não, esse povo, porque Deus ele é muito sofisticado, ele é muito gentleman. Deus é muito tranquilo, o Espírito Santo não é, ele não vai o contrário do diabo, o diabo vem com tudo, ele entra com tudo, ele entra com as 4 patas na porta e vai derrubando tudo, vai te seduzindo, ele vai tirando o que você tem, e Deus não é assim. Deus, ele quer esperar da gente a nossa atitude, a nossa entrega para ele trabalhar. Então, ele respeita a gente como ser humano que somos. E por que que ele se arrependeu, nesse caso aqui, do que ele fez? Porque o ser humano não estava dando espaço para ele trabalhar, não estava buscando o Senhor. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Aqui de novo tem o favor sem o U, que é o americano. But Noah found favor, que o favor também aqui no americano também não tem o U, eu já falei, né? In the eyes of the Lord, aos olhos de Deus. O Noé era o único que estava buscando a Deus. Era o único que não tinha esses pensamentos maus. Noah and the flood. E aí começa a saga de Noé, né? Aqui, aqui fala a barca de Noé, na tradução, a barca. E numas traduções que eu já tinha lido no português, ela falava a arca. E aqui nessa tradução, na internet, a nova versão é The Flood, Noah and the Flood. Noé e o dilúvio, ok? E o dilúvio, The Flood. Quando você vê alguma coisa acontecendo aí, o dilúvio nos lugares, né? É flood. Então, no verso 9, this is the account of Noah and his family. Essa é a relação, né? É a relação. Gente, às vezes eu fico pensando, olhando para a palavra e pensando, porque realmente eu não coloco nenhuma nota aqui para mim. A única coisa que eu tenho aqui é a minha Bíblia e esse texto. E o que eu sei, eu passo para vocês, que é o que eu já sei de experiência. Mas eu não fico pesquisando a palavra. Às vezes eu pesquiso uma ou outra, tá? Mas maioria das vezes não, é bem fluido aqui, tá bom? This is the account of Noah and his family. Essa aqui é a geração, relatório, né, de Noah e a família. E também eu gosto também de fazer isso para vocês verem que vocês não precisam ficar assim, eu tenho que saber todas as palavras na língua inglesa. Eu já moro fora há 15 anos e eu falo 2 línguas, obviamente. E aí eu ainda olho para a palavra e fico pensando, por quê? Porque tem uma língua que eu falo mais, no meu caso é o inglês. E aí eu fico pensando, será como é que essa palavra em português? E aqui, o que você pode fazer? Que essa é uma dica muito boa também. Quando você não lembrar a tradução de uma palavra, você vai substituindo para uma outra palavra que tem o mesmo sentido, entendeu? Por exemplo, eu falei relação e falei relatório, que é o account, tá? Que é o account.
É uma relação da família, pode ser a genealogia da família, tá bom? So Noah was righteous. Noah was, ele foi, ele estava, ele era righteous. A righteous man. Aqui é tá? Um artigo indefinido. He was, ele era um homem certo, correto, righteous, correto, um homem correto, blameless. Olha, ele era assim, ó, ninguém podia culpar ele de nada, sem culpa. Blame é culpa, less é sem culpa, blameless. Among the people, ao redor das pessoas, né? Of his time, do tempo dele. Um parênteses, não, não é esse não, sorry. Of this time. And he walked faithfully. E ele andava, to walk é andar. Walked é andou, ou andava. Ele andava. Você vê, no português a gente tem eu andava, tu andavas, ele andava. É um verbo, tá? Andava. E andou, eu falo, eu andei, tu andaste, ele andou. E no inglês, walked. Walked. Pronto, para andava e andou. Só tem um verbo para esses dois que a gente tem em português. Por isso que eu falo que em inglês é mais fácil. And he walked faithfully with God. Ele andou com fé em Deus. Com o coração cheio de fé em Deus. Verse 10. Noah had three. Noah had three sons. Três filhos. Shem, Ham, and Shaphat. Now, the earth was corrupt in... Now, agora, the earth, a terra, was, era, estava, corrupta, corrupt. Aqui também tem uma outra tradução, né? Was, era ou estava. É uma palavra que tem duas traduções. No português, a gente tem duas palavras para essa. The earth was corrupt in God's sight, nas vistas de Deus, aos olhos de Deus. And was full of violence. Esses gigantes eram muito violentos. Gente, agora um insight aqui de Davi sobre David, about David. Nas historinhas de desenho animado, de criança, o David era um pastorzinho pequenininho, um menininho, tudo bem. Mas o gigante, às vezes, eles fazem um gigante até fraquinho. Esses gigantes, eles eram gigantes, eles eram muito grandes. Tem um texto aqui, uma parte do texto que fala o tamanho deles. Não sei se é esse. Mas eles eram muito grandes, eles eram cheios de raiva, de ódio. De ódio. Eles não eram uns gigantes besta, entendeu? Those giants at that time, they were full of violence, they were full of corruption, they were full of hate in their eyes. They wanted to rip David apart. Eles queriam rasgar o Davi no meio. Okay? So verse 12, God saw how corrupt the earth had become. Deus viu como a terra tinha se tornado corrompida. E foi corrompida pelos espíritos caídos, malignos, que foram influenciando as mulheres se deixaram seduzir. É igual a Eva, né? Corrupt to become. For all the people on earth tiveram corrupted their ways. Eles tinham corrompido os seus caminhos. Versículo 13, verse 13. So God said to Noah, então Deus disse a Noé, I am going to put an end. Eu vou acabar. I'm going to put an end to all people, com todas as pessoas. For the earth is filled. A terra está cheia. To fill, encher. Filled, cheia. Cheia no particípio, né? Está enchida, como se fosse assim no português, mas a gente não fala. A gente fala cheia. A terra está cheia. With violence because of them. Por causa deles. Esse aqui é engraçado, né? To fill é encher. E filled aqui não tem como você falar enchida no português, porque a gente não fala o particípio. A gente fala está cheia, então a gente teria que modificar aqui um pouco para a tradução. With violence, com violência, because, por causa dele, because of them, deles. I am surely going to destroy, surely, com certeza. I am surely, eu vou certamente going to destroy, eu estou indo destruir ambos, both of them, and the earth. Então, vai destruir os homens, animais, passarinho, tudo na terra. So,
Então, make yourself an ark, ok, of cypress, cipestre. Faça para você uma arca, uma barca, um barco, um navio, né, que é enorme também, de cipestre, de madeira, of wood. Make rooms, faça cômodos in it, rooms, cômodos. Por exemplo, é daí que vem a palavra, né, room, bedroom, quarto, living room, sala, dining room, sala de jantar, bathroom, banheiro. Aí eles só acrescentam um prefixo. A palavra room seria a raiz e o prefixo é bed, de cama, room, bedroom. Se tem cama, é quarto. Living room. Living é onde você se diverte ali, está assistindo televisão, ouvindo música, etc. Living room. Aí coloca o prefixo, né? Dining room, que é onde você come. Dining, comida. Room é a sala, o cômodo onde você. E daí nascem essas palavras, bathroom. Make rooms in it, nesse barco, and coat it with pitch inside and out. Então, passa esse pitch inside, dentro e fora, para proteger. This is how you are to build it. Isso é como você vai construir essa arca. To build, construir. Tá? The ark is to be 300 cubits long. Aqui tem o measurement. The ark is going to be 300 cubits long, 50 cubits wide and 30 cubits high. Então aqui são 300 metros de length, de largura, 50 metros de extensão, né, na wide, que é a extensão da profundidade, e 30 cubits, 30 metros de altura. Então, essa barca era enorme, enorme. Tudo grande, já percebeu que as coisas de Deus são tudo grande, né? Enormes, não tem nada pequenininho. Make a roof, faça um teto for it. Faça um teto para ir nisso, né? Living below the room, deixando abaixo do telhado uma abertura de 1 metro. The opening of a cubit, high all around. Alto de tudo. Então, Deus estava mandando para ele praticamente fazer o quê? Uma abertura, tipo uma janela no telhado. Roof é telhado, fazer uma abertura no telhado de 1 metro, de altura e de largura. Esse all around será largura, né? E wide é largura também, tá? Wide, largura. Aqui é a extensão e aqui é a altura. Então, Deus deu direitinho e Deus não faz nada pequeno. Você vê que 300 metros de largura, 50 de longura, né, de extensão, 50 de largura e 30 de altura, muito grande. Ok, cubit high all around, essa janela aqui em cima. Put a door in the inside of the ark, ponha uma porta dentro da arca, and make lower, e faça isso abaixar, baixo, make lower, make fazer, lower abaixo, baixo. Faça isso baixo, não, lower, middle and upper decks. Faça isso no deck de baixo, no deck do meio e no deck de cima. No andar, né? No andar de baixo, então tinha 3 andares. Deus mandou ele fazer uma porta no andar primeiro. Eu fico imaginando a arca que eu vejo em pinturas que parece que não tem nada a ver com isso aqui, né? Porque a arca que ele mandou fazer arca de 3 andares. E fazer uma porta no andar de baixo, primeiro, no andar segundo do meio e no terceiro andar. Upper decks. Verse 17, I'm going to bring flood waters. Eu vou mandar as
o dilúvio on earth to destroy all life under the heavens. Imagina o Noah, imagina o Noé ouvindo isso. Que Deus vai mandar um dilúvio, vai levar o povo e os animais todos embora. Imagina. Hoje a gente não aguenta ouvir nem a notícia de que uma pessoa morreu. Imagina ouvir a notícia de que o mundo todo vai morrer, vai ser destruído. Imagina Deus falando isso. Can you imagine this? God saying this to Noah, that he's going to destroy the whole entire world because the human beings are being bad. Can you imagine it? Nowadays, we cannot even think about one person dying. Imagine be thinking about the whole world dying. Children, animals, birds. It's a lot, isn't it? É muita coisa, né, gente? I'm going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Toda a terra debaixo do céu. Uau. Eu já li isso aqui várias vezes, eu fico assim, mesmo assim me emociona, né? Every creature. Me emociona o fato de que a gente não tem esse relacionamento com Deus tão íntimo, né? It upsets me that we don't have this intimacy with God that leads God to make decisions that's going to wipe people out of the face of the world. Então a gente não tem essa intimidade com Deus, para Deus não ter essa ideia, né, de ter que banir o povo da face da terra, né? Every creature that has the breath of life in it. Ele vai acabar com tudo, toda criatura que tem um sopro de vida. Ah, isso é muito forte. Já passou, eu sei que já passou, mas quando a gente pensa, por exemplo, em guerras, né? Quando a gente pensa em tudo que acontece no mundo, e é simplesmente porque o ser humano não escuta a Deus, né? A gente vê que o ser humano não escuta a voz de Deus, não segue os caminhos que Deus tem para nós. Every creature that has breath of life in it, God will destroy. Deus vai destruir toda criatura que tem um sopro de vida. Porque a questão é a seguinte, ele fez, ele tira. Ele tem, ele toma, ele faz o que ele quiser. Ele é o criador e nós somos a criatura. Quem se acha muita coisa, Deus, o seu alto e sublime trono, olha para a gente e nos vê como uma formiguinha. Porque tudo é muito grande no céu. E Deus é imenso. Everything on earth will perish. Tudo na terra vai perecer. Tudo na terra vai perecer. Everything on earth will perish. Verse 18, but I will establish my covenant with you. Mas eu vou estabelecer a minha aliança com você. Ele falando para Noé. But I will establish my covenant, aliança, with you. And you will enter the ark. Você vai entrar na arca. You and your sons and your wife and your sons' wives with you. Você vai entrar na arca. Você, seus, tá? Your sons, seus filhos. And your wife, sua esposa. And your sons' wives. Aqui, tá vendo que tem um negocinho aqui, ó? Se chama apóstrofe. Aí os sons, ele tem, acho que ele tinha 2 filhos, né? Se não me engano. Os sons, wives aqui já é a palavra que tem próxima dos sons. E o que quer dizer isso? Que as esposas dos filhos. Que esse apóstrofe significa, já viu quando a gente fala os filhos da Simone, Simones, aí tem apóstrofe, sons. Sons, wives with you, com você. Os seus filhos vão com você. Verse 19, you are to bring into the ark, você vai trazer para a arca 2
duas criaturas de dois animais viventes. Two of all living creatures. Dois de dois casais. Male and female. Homem e mulher. Macho e fêmea. Male and female. To keep them alive with you. Para manter ele vivo com você. Two of every kind of bird. Dois de todo tipo de pássaros. Of every kind of animal, de todo tipo de animal, and of every kind of creature, de todo tipo de criatura that moves along the ground, will come to you, que movem na terra, no chão, vão vir com você. To be kept alive, para ser mantidos vivos. Então, o que Deus me diz aqui? Que ele queria limpar da terra aqueles gigantes malignos. Ele queria limpar da terra aqueles gigantes malignos e proteger Noé e a família dele, que eram bons, que eles buscavam a Deus. Ninguém mais buscava a Deus. Então ele queria limpar da terra aqueles gigantes malignos e mandar eles pro, né? Verse 21. E aí ele fazer aquela, com a descendência de Noé, fazer a terra voltar a ser o normal, entre aspas, de novo, né? Verse 21, you are to take every kind of food. Você tem que pegar todo tipo de comida. Ah, tem uma coisa também. Eu acho que eu assisti aquele filme de um ator americano que também escreveu. Ai, gente, como é que chama? Um filme do. do ai, gente, como é que chama o filme? Da Arca de Noé. Tô tentando lembrar. Ele era um empresário e Deus mandou ele fazer uma arca. Bom, lá naquele filme, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti, ele está falando, ele tenta convencer todo mundo de entrar na arca. E isso não foi o que Deus mandou. Deus não mandou, ficou tentando convencer todo mundo de entrar na arca. Deus falou, vai só você e sua família. Tá, tá, tá. Por quê? Porque ele queria limpar da terra aquela maldade que vinha dos demônios, tá? Dos anjos malignos caídos. You are to take every kind of food that is to be eaten, que serão comidos, né? Que vão ser comidos, que vão ser comida. And store it away. Aqui, gente, eu não vou falar desse eaten, tá? Porque eu já falei dele no vídeo passado, tá? Esse eaten é um verbo do verbo comer, to eat. Mas se você quiser saber, os outros estão lá nos outros vídeos. And store it. E você vai armazenar away, vai armazenar em algum lugar a comida, como comida, para você e para esse pessoal que você está levando na arca, né? Sua família. Então, Noah did everything just as God commanded him. Então, Noé fez tudo como Deus mandou ele fazer. Por isso que Deus gostava de Noé, né? Porque ele fazia tudo que Deus mandou fazer. Agora, eu vou entrar naquela parte dos gigantes. Que eu pesquisei aqui, e eu vi alguns debates de pastores, né? Porque eu não sou pastor, I'm not a pastor. I'm not a preacher, I'm not an elder. But it's just like I was watching things about it, because I think it's quite intriguing. É bem interessante, gente. Então, a primeira opção daqueles gigantes, porque a minha pergunta foi, my question was, how did the giants have children with normal women, and those women didn't die in labor? Como que os gigantes tinham relações sexuais com filhas normais, mulheres, como eu, normal, e as mulheres não morriam no parto, se elas tinham filhos gigantes? Então, a primeira questão é, elas deram à luz a bebê normal, os bebês eram normais, pequenos, né? Nascia pequeno, normal como um bebê, e depois eles cresciam, porque eles eram divinos, né? Metade divino e metade carnal. Então, a primeira teoria, no caso, é essa. Depois, a segunda aqui, realmente elas morreriam no parto. Elas morriam no parto, aquelas mulheres. Por quê? Esses gigantes espíritos malignos, ele não tá nem aí se vai morrer ou não. Né? Ele quer proliferar aquela genealogia maligna dele. Então, ele não tá nem aí se a mulher vai morrer ou não. Ele vai fazer um filho nela, o filho vai nascer de parto normal,
e o filho vai morrer. A filho não, desculpa, a mulher vai morrer. Por quê? Porque eles não estão nem aí, eles são malignos. Qual que é a função do diabo? Matar, roubar e destruir, né? E ele queria o quê? Proliferar uma terra, um ser humano na terra totalmente alienígena. Alienígena daquilo que Deus, da forma daquilo que Deus imaginou e pensou e sonhou para que o ser humano fosse, né? Começando com Adão e Eva. Ou isso pode ter sido uma má ilustração, tipo uma ilustração. O que é uma ilustração, por exemplo? Quando eles falam que, lá no começo que a gente leu, que os homens gigantes, eles eram de renome, que eles eram muito famosos, que eles eram gigantes. Então pode ser uma ilustração de gigante, não no sentido físico da palavra, mas no sentido figurado. Tipo uma metáfora, que eles eram por exemplo, eu posso falar assim: "Nossa, a Simone é gigante, ela é uma professora de inglês gigante, massa demais, não sei o quê". Isso quer dizer o quê? Que eu não sou gigante, eu tenho 1,50 m, sei lá, 55, mas o gigante nesse sentido. Então, eu descarto essa possibilidade. Eu vou traduzir aqui, né, se alguém estiver me escutando no inglês. So, the question I did was, how did the giant people, spiritual beings, had a relationship with normal women, and the normal woman didn't die in labor. So three possible answers. Three possible answers. They gave birth to normal beings, to normal human kind of babies, small babies, and then those babies, because they were spiritual as well as human, they could grow up and be giant afterwards. And then the option 2 is the women will really die in birth. When they were giving birth, they would die because the giants were giants, and the babies would be a massive baby. So she would never bear it, the labor, the normal labor. And also the other theory is this could have been just a metaphor, a metaphor, a metaphor. What's a metaphor? A metaphor is like as if it's to say Simone is a giant English teacher. She teaches really, really nice. Or Simone is a flower. So it's like a metaphor is a comparison, but is an indirect comparison. I don't say like you are a flower. I say you are like a flower, but meaning to say you are one. But I am not a flower, so I'm not a giant. So that means it was like a metaphor. But I was saying in Portuguese that I don't believe in this third option. I really believe there was giants, they existed. And later we see that David, the young David, defeated Goliath, who was one of the giants, Então, e eu falei tudo que eu falei em inglês e tudo que eu falei em português já. Então, assim, a questão é a seguinte: eu não acredito que. Ixi, eu falei uma coisa aqui que pode ter mudado, porque eu falei que Deus queria destruir a terra para limpar de vez da terra os gigantes, esses espíritos do mal, que queria fazer essa mutação, né? Mas aí depois, à frente, eu falei que eu acredito nessa realmente hipótese que realmente havia gigantes e que realmente essa história aconteceu, porque Deus limpou da terra esse povo e fez uma nova terra aqui pra gente. Mas depois eu lembrei do David, que depois David foi e matou Golias, né? E que foi depois do dilúvio. Mas, isso eu estava falando em inglês também, David defeated Goliath. Mas depois que ele mas também hoje em dia tem umas pessoas grandes, né? Mesmo hoje em dia tem eu já vi um vídeo que tem pessoas que é uma anomalia mesmo, que ficou como anomalia. Às vezes esse gigante que o David enfrentou foram um dos que sobraram, né? Que Deus deixou para também como um sinal de que realmente existiram esse tipo de gente, para a gente não ficar em dúvida, porque Deus faz tudo perfeito, né? Então é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura de Gênesis 6.
Se você não assistiu, os outros assistam. O próximo vai ser o dilúvio mesmo. A gente vai ler o dilúvio, que é o versículo o capítulo 7, chapter 7. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, me pergunta, tá bom, gente? Eu sei que a vida é corrida, mas como eu falei no começo, eu quero ver onde que esse vídeo vai estar daqui a 10 anos. Porque Deus está me mandando fazer esses vídeos. E eu acho que alguma coisa vai acontecer. Ou a gente não vai ter acesso à Bíblia, ou alguma coisa não vai acontecer que eu vou. Por isso que eu tenho que ter isso pronto, ok? Beijo, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, ok? Goodbye, God bless you.